Olá, que bom que você clicou e está assistindo esse vídeo tão poderoso. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church de Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração, por isso queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração agora para a palavra mais poderosa do universo, a palavra de Deus. Aleluia! Muito bem, vamos ler aqui Romanos capítulo 10, versículo 17, vamos passar para o ministério da palavra, ok? Romanos 10, 17, diz assim: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Muito interessante essa versão. Vocês conhecem bem esse texto de Romanos, ele é muito conhecido, mas essa versão ela é muito clara. Olha só, portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. Como vem a fé? E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, a fé vem por ouvir a mensagem. Que mensagem? A mensagem a respeito de Cristo, né? Então vamos comigo. A fé vem por ouvir a mensagem. A mensagem a respeito de Cristo. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Estamos diante da Tua poderosa palavra. Estamos diante dessa mensagem a respeito de Cristo, Senhor. Que a nossa fé, ó Deus, seja modificada, seja transformada, cresça, prospere, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos isso. Ó Deus, que o Senhor revele a Tua palavra, a palavra que é a espada de dois gumes, a palavra que é o pão que alimenta o nosso espírito, a palavra que é a lâmpada para os nossos pés. Ó Deus, a Tua palavra, Senhor, que sustenta todas as coisas, que criou todas as coisas. A Tua palavra, Senhor, poderosa, que a Tua palavra nos mude por dentro nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você crê, dá mais uma salva de palmas para Jesus. Muito bem, queridos, então Deus falou muito comigo assim no meu coração esses dias agora, essa semana, sobre fé. Como é importante a gente dar uma atenção para a nossa fé. Olha, a Bíblia fala, a fé é tão importante que, olha só, para começo de conversa, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, meu Deus do céu. Então, olha, qualquer coisa que a gente faça, se não tiver fé, impossível agradar a Deus. Meu Deus do céu. Então, esse assunto é muito importante. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Quem quer agradar a Deus? Sem fé, nada feito. Agora, olha o que diz 1 João 5,4. Esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé individual. Então, nós temos lutas, nós temos batalhas nesse mundo aqui agora, que nós estamos vivendo. Como que a gente vai vencer essas batalhas? Através da nossa fé. A fé é tão importante que Jesus disse, olha só, olha o que Jesus disse lá em Marcos 6,5. Em Nazaré, Jesus não pôde fazer muitos milagres. Outra tradução fala nenhum milagre, por causa da incredulidade deles. Olha só, irmãos, que coisa muito forte. Como assim? Jesus é Deus. Deus pode todas as coisas, Ele é onipotente, é um dos atributos de Deus. E como que a Bíblia diz que Ele não pôde fazer, foi impedido de fazer muitos milagres em Nazaré? Por causa da incredulidade, ou seja, por causa da falta de fé. Então, muito importante, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Onde não tem fé, não tem milagre. É o veredito da Bíblia. Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade dele. Então é muito sério isso. Agora, o que é fé? A Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Tem uma tradução que eu acho muito legal que fala assim, olha, a fé é a certidão de garantia de que aquilo que temos esperado já é nosso. Amém? Então a fé é para o presente, a fé é para agora, ok? Por isso que Jesus diz assim, olha, quando vocês orarem, por qualquer coisa que desejarem, creiam que receberam e terão. Quem está me entendendo? Não é? Então a fé é para agora. Eu tenho que crer que eu tenho agora, eu tenho que crer naquilo que Deus diz que eu sou, naquilo que Deus diz que eu tenho, naquilo que Deus diz que eu posso. Ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso aí não é para o futuro, irmãos, é para agora. Quem está me entendendo?
às vezes a gente confunde a fé com a esperança. A esperança está na Bíblia. 1 Coríntios 13 fala que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. O amor é o maior, mas os três são muito importantes. Mas a fé e a esperança são diferentes. Por exemplo, nós temos a esperança que Jesus vai voltar. Adianta, vamos lá, vamos crer todo mundo que ele vai voltar agora. A gente não pode fazer isso, porque ele determinou o tempo. O que nos resta é a esperança de saber que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Isso é muito lindo, é maravilhosa a esperança. Mas a fé, irmãos, é para agora. A fé, eu tenho a certidão, é meu, eu vou tomar posse. Aleluia. Isso é muito forte, tá bom? Então, guarda isso. Outra coisa importante sobre a fé não tem nada a ver com os nossos sentimentos, ou com os sentidos, ou com as circunstâncias que nós estamos vivendo. Por exemplo, o Tomé, olha só a fé do Tomé. Olha só, tomara que você não se identifique com essa fé. O Tomé diz assim, em João 20:25, se eu não ver nas suas mãos, o sinal dos cravos, ou seja, o buraco do prego, se eu não ver, e se eu não puser o dedo ali, se eu não tocar, olha só, ou seja, eu tenho que ver, eu tenho que tocar, já tem que estar aqui na minha mão para eu crer. Olha como que é a fé do Tomé. Está certo isso? Se tivesse certo, Jesus não repreenderia. Quando Jesus chegou ali, que o Tomé viu Jesus, e que ele tocou no buraco do prego, e que ele tocou do lado de Jesus, que ele viu Jesus ali ressurreto, ele disse, tu és o meu Senhor, o meu Deus. Aí Jesus diz, agora você creu, porque você viu, porque você me tocou. Ele disse, não, Tomé, bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que não viram e creram. A fé crê no invisível, ela crê no impossível. A fé é para agora, quem está me entendendo? Olha como que a fé do Abraão é totalmente diferente. Aí sim, aí é fé. A fé do Abraão totalmente diferente. Olha o que diz, eu quero que você me acompanhe aqui, Romanos 4:19. Sem enfraquecer na fé, embora ele levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada da dona Sara, 90. Quem está me entendendo? Né? Então ele considera isso. Rapaz, eu tenho 100 anos. A minha mulher tem pelo menos uns 40 anos que ela não sabe o que é, não é? A regra das mulheres. Não é? Minha mulher já não funciona mais assim, biologicamente, para ter um filho. Ele considerou tudo isso, mas olha só. Mas ele não duvidou, versículo 20, ele não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Eu vou te dar um filho, eu tenho 100 anos, minha mulher tem 90, mas pela fé eu recebo isso, em nome de Jesus. Entende? Então, irmão, a fé não é esperança. A fé é algo sobrenatural da parte de Deus. Quando a gente crê em Jesus, quando a gente recebe Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, escuta bem, nós recebemos uma porção de fé. Romanos 12:3 fala que cada um de nós, os filhos de Deus, receberam uma porção de fé. Tem alguém que pode dizer glória a Deus? Cada um de nós. Só que, irmãos, a gente não pode ficar aqui nesse nível. Todos nós recebemos uma porção, mas nós temos agora que desenvolver isso. Quem está me entendendo? É sobre esse o nosso tema. Então, a fonte da fé. Olha só. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. Qual é a fonte da fé? É a mensagem, é a palavra, a mensagem a respeito de Cristo. É esse lugar que eu vou ali como uma fonte e todo dia eu bebo dessa fonte. Todo dia eu tenho que voltar lá e fortalecer a minha fé. Quem está me entendendo? Irmãos, se eu fizer isso, eu vou agradar a Deus, eu vou vencer o mundo. Sabe, eu não vou ser incrédulo e eu não vou bloquear os milagres de Deus na minha vida. Eu não vou ficar esperando coisas para o futuro, porque eu sei que eu tenho agora pela fé. Entende? Eu não vou ficar vivendo em torno dos meus sentimentos. Agora eu tenho dinheiro na conta, eu estou feliz. Agora eu não tenho, agora eu estou infeliz. Agora está aqui comigo, eu estou tocando. Agora eu creio. Não, irmãos. Não, a minha fé vai ser baseada em Deus, na palavra. Se Ele diz, eu acredito. Amém, querido? Se Ele falou, está certo. Se Ele disse, eu creio. Então, isso que é fé. Assim, só mais uma coisa importante. Irmãos, eu tenho visto muita gente ansiosa nesses dias. E olha como que a fé vence a ansiedade. Jesus disse assim, olha, em Lucas 12:22, não andeis ansiosos pela vida.
Não, essa palavra andeis aqui está no imperativo, é uma ordem. Não é uma sugestão, olha, meus filhinhos, se vocês, eu vou dar uma sugestão. Não, ele está dizendo, é uma ordem, é um mandamento. Como que Jesus pode dar um mandamento desse para a gente, irmãos? Não andeis ansiosos. Já leu esse texto como um mandamento? Não é? Então veja bem, aí ele dá o exemplo, né, dos pássaros. Ele diz, olha, os pássaros, eles não trabalham, não colhem, e o Senhor supre as necessidades dele, a comida, a roupa. Olha, nem Salomão se vestiu como eles, né? Como os lírios do campo. Aí, irmãos, Jesus fala assim, olha o que ele fala em Lucas 12, 28. Ora, se Deus verte assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vocês, homens de pouca fé. Né? Ele está dizendo, sabe por que vocês estão ansiosos? Porque está faltando fé. Se vocês estivessem meditando na palavra, se vocês estivessem indo na fonte, buscar a fé, vocês não estavam nesse estado, ansiosos, angustiados, acordando apavorados, com medo da vida. Porque onde tem fé não tem medo. Onde tem medo não tem fé. Quem está me entendendo? Amém? Diga, a fonte da fé. Eu quero te mostrar então 3 coisas aqui práticas, irmão, muito práticas, vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida com respeito à fonte da fé, ou seja, a palavra, essa mensagem a respeito de Cristo. O que a gente tem que fazer com essa palavra? Entende? Para que a nossa fé seja poderosa, né? Seja essa fé que agrada a Deus, seja essa fé que realmente acredita que já aconteceu. Quando a gente ora, a gente crê que já recebeu, né? Enfim, essa fé que não fica ansiosa, que não fica preocupada, essa fé que descansa no Senhor, enfim, tudo que vocês já ouviram aqui. O que eu tenho que fazer na prática? Estão prontos? Então, 3 coisas aqui. A primeira coisa, o que eu tenho que fazer, pastor? Primeira coisa, ouvir a palavra, ouvir a mensagem. Parece uma coisa tão simples, mas se eu perguntasse aqui, né? Eu não vou perguntar, tá, irmãos? Eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse, só se eu perguntasse, por favor, também não responda, né? Se eu perguntasse assim, quantos de vocês leram a Bíblia hoje? Não responde, eu sei que você está doido para dizer eu, mas por favor, seja humilde. Né? Mas, irmãos, é impressionante, parece assim, tão fácil, tão simples, mas a gente está tão preocupado, tão ansioso, que a gente não encontra tempo para ler a Bíblia, não é? Ela já acorda tão desesperada que ela já corre para as notícias e ela passa o dia inteiro sem se alimentar, sem ir na fonte. Aí, irmãos, ela está agradando a Deus? Ela está vencendo o mundo? Ela está apanhando do mundo. Ela está ansiosa, não é? Ela está preocupada, está tudo ao contrário do que a gente falou aqui, não é? Ela só acredita se ela vê. Se estiver na minha conta, eu acredito, né? Ela não vive pela fé, não é? Ela não vive por esse sobrenatural de Deus, porque ela não alimenta a sua fé. Então, a primeira coisa qual que é? Ouvir a palavra. Deixa eu te dar um exemplo disso para ficar mais claro na Bíblia. Atos 14, versículo 7, que vem me acompanhei. Atos 14, 7 diz assim, olha, em Listra e Derbe, nome de 2 cidades, eles anunciaram o evangelho. O que eles anunciaram? Irmãos, é importante isso. O que eles anunciaram? Guarda aí, eles anunciaram o evangelho. Olha aí, versículo 8. Na cidade de Listra, havia um homem que nunca tinha andado, ou seja, ele era um paralítico de nascença. Esse homem ouviu as palavras de Paulo. Que palavras? Que palavras? O evangelho. Eles estavam pregando o evangelho ali. Então esse homem ouviu o evangelho. E Paulo viu que ele cria que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em alta voz, levanta-te e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Olha só, irmão, interessante isso aqui. Impressionante isso aqui, olha. Então a fé vem pelo ouvir a mensagem a respeito de Cristo. É assim que vem a fé. Então, esse homem estava ouvindo o evangelho, a mensagem a respeito de Cristo. O que é o evangelho? É a mensagem a respeito de Cristo. O que é o evangelho? É o seguinte, em resumo, o evangelho é o seguinte, nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Então, Deus enviou o seu Filho como homem, para ele ser tentado em todas as coisas, sem pecado. E como ele venceu o pecado, então ele pôde nos substituir ali na cruz. Ele morreu no nosso lugar. Isso é o evangelho.
Então ele se fez pecado no nosso lugar para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então está resolvido, olha só, com Deus. Aí ele foi assunto ao céu, está sentado à destra de Deus, e ele enviou o Espírito Santo para viver em nós, aleluia. Para a gente contar, olha só, por que ele enviou o Espírito Santo? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Por que ele deu o Espírito Santo? Para que a gente testemunhasse isso que ele fez. Isso é o Evangelho. Então, o que esse homem está ouvindo? O paralítico de nascença, o Evangelho. Quando ele ouviu o Evangelho, a mensagem a respeito de Cristo, ele creu. Aí o Paulo percebeu, presta atenção nisso. O Paulo percebeu, o Paulo viu que ele tinha fé para ser... Como assim, irmão? Peraí, para pensar. Leia a Bíblia fazendo pergunta. Isso é muito legal. Por quê? Como assim que o Paulo olhou? Então o Paulo era um cara assim que era capaz de olhar para uma pessoa e dizer: essa aqui tem fé, essa aqui não tem, esse aqui tem meia fé. Não, irmãos. O Paulo entendia o seguinte: quem recebe a mensagem a respeito de Cristo vai crer. Porque a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem a respeito de Cristo. Então, por exemplo, eu sou pregador aqui, ó. Eu sei quem está prestando atenção. Eu sei, né? Eu sei, olha, eu sei, aqui, ó. Se tivesse assim uma pessoa que tivesse aí, né, e com alguma dificuldade, eu poderia dizer: essa pessoa pode receber essa palavra, pode receber o milagre aqui, porque ela está recebendo o Evangelho, né? Mas a gente vê pessoas distraídas, né? Não é o caso aqui, né? No celular, não é o caso aqui. E o Paulo sabia, rapaz, esse cara, ele estava assim, ó. Ele era paralítico, mas ele estava assim, querendo andar, entendeu? Ele estava ouvindo aquelas mensagens do Evangelho. Rapaz, ele levou sobre si, o Paulo pregando. O Evangelho é isso, irmão. Ele levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas maldições. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas eu fui sarado. Isso é o Evangelho. Esse cara dizendo: rapaz, ele levou minhas maldições. Rapaz, ele levou a minha enfermidade. Rapaz, estou pronto. Aí o Paulo, retou a ele, vai, diga, levanta e anda. Então, o que eu quero dizer com isso? Irmão, esse paradigma que eu quero quebrar, sabe essa criancice da igreja, né? De ir atrás de um pastor milagreiro, poderoso. Quem está me entendendo? Irmão, onde estava a fé? No homem, no paralítico. Paulo viu que ele tinha fé. Quem está me entendendo? Como que veio a fé? Pelo ouvir a mensagem. Então ele ouviu a mensagem e ele creu no Evangelho. O Paulo percebeu isso. Faz a tua parte, levanta e anda. Ele deu um pulo e andou. Quem está me entendendo? Então, irmão, a primeira coisa aqui, nós temos que ouvir a palavra. Entende? Então, quanto tempo nós estamos gastando com a palavra? Não é? Quanto tempo? Nós estamos gastando. Nosso dia, a gente já passa um tempão no trabalho, né? Jesus, o cara me confessando assim como pecado. Eu disse irmão, para ele, eu falei assim para ele: irmão, isso é pecado mesmo. Ele falou assim: rapaz, eu sou viciado naqueles como é que chama? Aquelas imagenzinhas, não é isso, é aqueles videozinhos do YouTube que é rapidinho. Como é que chama aquilo? É isso aí, é isso mesmo. Aí é viciado. Aí ele fala assim: rapaz, eu às vezes eu passo mais de 2 horas vendo esses videozinhos. Eu disse: irmão, isso é pecado mesmo. Porque você está jogando fora a sua vida. Em vez de você estar se enchendo de fé, em vez de você estar conhecendo a palavra, está lendo a sua Bíblia. Quem está entendendo? Aí o cara está lá. Como é que ele está? Está com medo. Como é que ele está? Ele está ansioso. Como é que ele está? Ele está apanhando do diabo no mundo. Como é que ele está? Irmão, tudo ao contrário da fé. Ele está cheio de incredulidade, ele não acredita que pode acontecer um milagre na vida dele, não é? Aí Jesus não pode fazer o milagre por causa da incredulidade dele. Quem está me entendendo? Outro exemplo poderoso disso, né, irmão? Quando a gente ouve a palavra, o milagre acontece, a gente ouve e crê, né? Está lá da mulher enferma. Olha o que Jesus disse dessa mulher em Marcos 5,34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Quem salvou a mulher? A fé de Jesus? A fé dela. Sempre assim. Bartimeu, a tua fé te curou. É a sua fé, não é a minha. Quem está me entendendo? Que vai fazer alguma coisa na sua vida, meu irmão. E nem a fé de nenhum outro pregador, pastor. É a sua fé. Agora, onde que você busca essa fé? Na fonte. Então eu não vou poder buscar fé para você. É você que tem que buscar. Amém, irmãos? Agora olha só, mulher.
Jesus disse então, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. E beleza, ela ficou curada. Agora olha só, como que ela obteve essa fé? Como que ela obteve essa fé? Está lá, Marcos 5, 27. Tendo ouvido falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem a respeito de Cristo. O que ela ouviu falar de Jesus? Eles estavam pregando o evangelho, irmão, tudo isso que eu já falei aqui. Estavam pregando o evangelho, que Jesus tinha autoridade sobre os demônios, sobre as doenças, ok? Então, ela estava ouvindo isso, e ela simplesmente, irmãos, quando ela ouviu a palavra, ela creu na palavra, e aí ela obteve o milagre, ok? Pastor, para a salvação funciona assim também? Não é? Para a salvação eu tenho que ouvir a palavra? A sua Bíblia, olha a sua Bíblia. Olha o Cornélio, escuta bem. O Cornélio era um cara bonzinho. Ele dava esmola para todo mundo. Ele era um homem de oração, mas ele não era salvo. Aí ele teve uma visão, né? Um anjo apareceu para ele e falou assim, olha o que o anjo falou para o Cornélio. Cornélio, Atos 11, 13. Envia a Jope, uma cidade. Manda chamar a Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá o quê? Palavras. O qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo. Um dia eu preguei uma palavra assim, a pregação de Pedro, na casa de Cornélio. Irmão, se você, vai lá, dá uma olhadinha na sua Bíblia, Atos 10. A palavra que o Pedro prega na casa do Cornélio, o evangelho puro, simples, preto no branco. A Bíblia diz que quando ele estava pela metade da palavra, o Espírito Santo desceu sobre todos da casa de Cornélio, eles falavam em línguas e profetizavam, uma loucura. Todo mundo entregou a vida a Jesus, uma grande conversão. Por causa daquilo, Pedro foi chamado para o primeiro concílio da igreja. Foi assim um negócio terrível que o Pedro fez. Os apóstolos chamaram ele e disseram, por que você entrou na casa de um incircunciso, de um romano? Mais do que isso, como que você batizou o cara nas águas? Você está maluco, Pedro? O Pedro disse, como que eu negaria o batismo nas águas, se Deus não negou para ele o batismo no Espírito Santo? O que foi que salvou o Cornélio? A palavra. Foi a fé, porque a salvação é de graça mediante a fé. Mas como que veio a fé no Cornélio? Você já entendeu. Você já entendeu. Amém, querido? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer na fonte, o que é? Ouvir. Quando eu falo ouvir, não é só ouvir vídeo, ouvir áudio, assistir vídeo, ler livros. Eu faço tudo isso, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nada substitui o seu relacionamento com a Bíblia, nada. Sabe, não ganhe essa ilusão na sua cabeça que você, eu assisti um vídeo no carro de uma palavra poderosa, já pronto, já cumpri a minha obrigação do dia. Não, irmão, não. Sabe, eu digo que a palavra lá do YouTube, né? A palavra, a pregação, o livro, eu comparo com o soro. Então alguém já recebeu a palavra de Deus, já colocou, né, as suas opiniões e tal, não é? Já não está puro, Mas beleza, ajuda. Um soro ajuda uma pessoa? Ajuda. Pode até salvar uma vida. Mas, irmão, já pensou a gente vivendo de soro? Já pensou a gente deixar de comer a picanha? Né? Para ficar o tempo todo no soro? Está amarrado. Não, a gente quer comer, a gente quer receber o gosto, a gente quer absorver aquelas proteínas, aqueles carboidratos, aquelas vitaminas. Aleluia, glória a Deus. Eu estou com água na boca. Quem está me entendendo? Então, nada substitui o seu relacionamento com a sua Bíblia. Quem está me entendendo? A fé para vencer o mundo, a fé para agradar a Deus tem que estar em você. A fé para receber o milagre tem que estar na sua vida. Na sua vida. Não é na vida do pregador não, que você admira tanto. Na sua vida. Quem está me entendendo? Amém? Posso passar para o segundo ponto? Eu forcei um pouquinho nesse primeiro, né, para que ficasse bem a base. Agora, esses dois vai ser bem rapidinho. Então, quais são as duas outras coisas? Então, qual que é a primeira? A segunda é falar a palavra que você ouviu. Ok? Diga falar a palavra. Diga ouvir a palavra. Diga falar a palavra. Irmão, muita gente tem tropeçado aqui, né? Até o cara vai lá e lê a Bíblia. Até ele vai lá e assiste um vídeo, legal. Ouviu um áudio. Até ele participa de uma célula e recebe alguma palavra ali. Ele recebe uma profecia de alguém, uma palavra. Alguém dá uma palavra. Rapaz, eu tenho uma palavra de Deus para te dar. Recebeu a palavra. Maravilha. Está valendo. Só que ele recebe aquela palavra, até ele aceita. Ele diz, uau,
né? Essa palavra é de Deus. Só que ele sai dali e fala o contrário. Tipo assim, né? Ele está em crise, que ele não está conseguindo fazer aquilo que ele está querendo, sei lá, muito difícil. Aí ele lendo a Bíblia dele, ele lê ali, quando o anjo fala para Maria: não haverá impossíveis para Deus. Aí ele, uau, isso é para mim, aleluia. Rapaz, ele fala em línguas, profetiza. Aí ele vê os anjos. Aí ele sai de lá. Quando ele passa pela primeira dificuldade, ele diz: não consigo. Não vai dar certo. Eu não posso. Não, eu não sou capaz. Irmãos, ele está falando em linha com a palavra que ele recebeu? Não. Então ele anula a fé dele. Quem está me entendendo? Então, irmãos, olha só o que diz Marcos 11, 23. Quer ver? Olha. Porque em verdade eu vos afirmo, é Jesus que está falando isso. Percebe que tem uma ênfase aqui. Em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, óbvio que Jesus não está ensinando a gente a transportar montanha física, não precisa nem explicar isso, né, irmão? O que ele está falando aqui é de um impossível, de algo impossível na minha vida, não é? Como é que eu tenho que lidar com essa coisa? Olha só, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, de novo, olha, não duvidar, olha, no seu coração, mas crê que se fará o que ele diz, assim será. Então qualquer coisa que eu disser, acontece? Não, se você falar a palavra que você recebeu. Entende o que eu estou falando? Então eu não estou falando sobre pensamento positivo ou confissão positiva, né? Eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito. Isso não é fé, isso é mentira. Eu estou brincando. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando o seguinte: você está ali meditando na sua Bíblia, buscando a palavra de Deus, sabe, com calma, não é? Reservando aquele tempo de qualidade. Quem está comigo aqui? Ó? Vocês estão me entendendo, irmão? Sabe, não é aquela correria, o cara, eu já li 50 capítulos da Bíblia, hoje, só hoje. Não é isso que eu estou falando. Você pode ler um, mas você lê com calma, você lê meditando, você lê anotando, não é? Aí você vai encontrar aquela palavra de Deus para você. Aquela palavra de Deus para você. Isso vai gerar fé. Essa é a fonte. E o que é que você tem que fazer com essa palavra? Falar. Você tem que falar essa palavra para o seu monte. Não é? Você vê na Bíblia, né, os heróis da fé dizendo, o Moisés dizendo: Senhor, tu disseste a palavra. Tu disseste que eu achei graça aos teus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, Senhor, então o Senhor não me envie daqui se a tua presença não for comigo. Porque o Senhor disse que eu achei graça aos teus olhos. Acho lindo isso, ele recebe a palavra e ele fala a palavra. Quem está me entendendo? Muito forte isso, né? Um exemplo para a gente fixar. A mulher enferma de novo, não é? Porque olha só, Jesus fala para ela, vocês já viram: mulher, a tua fé te salvou. A fé de quem? Dela. Como veio a fé? Dela ouvir a respeito de Jesus. Agora presta bem atenção nisso. Ela recebeu a palavra, não é, de Jesus. Ela começou a ouvir falar de Jesus. Aquilo gerou fé nela. Mas olha só, irmãos, a segunda coisa aqui, Marcos 5, 28. Porque ela dizia: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Quem está me entendendo? Ela está falando. Porque, irmão, pela lei, quando a mulher estava menstruada, ela não podia nem sair de casa. Ela ficava numa prisão domiciliar, sabia? Ela não podia sair. Se ela tocasse numa outra pessoa, essa pessoa ficava imunda, como ela. O que era imundo? A pessoa ficava 7 dias trancada, não podia sair de casa, e depois desses 7 dias ela tinha que oferecer um cordeiro, sem defeito, macho, de 1 ano. Isso era caro. Então já pensou? Uma pessoa que está imunda me toca, já era um prejuizão, aí eu tenho que pagar essa conta. Não, então, ela sabia, irmão, sabe quanto tempo ela estava assim? 12 anos. Então ela sabia que ela não podia tocar em Jesus. Mas o que ela dizia para ela? Se eu tocar na sua roupa, basta, eu vou tocar na sua roupa. Se eu tocar na sua... Claro que ela se disfarçou. Não é? E ela se meteu no meio da multidão. Se eu tocar na roupa dele, eu serei curada. Irmão, isso é fé. Ela não ficou dizendo assim: se um dia ele passasse na porta de casa, Senhor, me dá um sinal.
Viu o crente pedindo sinal? Se ele passar na frente da minha casa e me chamar, o Senhor quer me curar. Isso não é sinal, irmão, é incredulidade mesmo. Né? Já viu aquele sinal da irmãzinha que está namorando em julgo desigual? Ah, Senhor, me dê um sinal. Tira esse sentimento do meu coração. Tira agora, em nome de Jesus. Sai! Ah, não saiu. Ah, então não era da vontade de Deus. Eu não vou nem dizer como é o nome disso, tá? Então, irmãos, essa mulher, ela dizia o que ela cria. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4,13: eu criei, por isso é que falei. Você crê? O que você está falando? O que você está falando? Não vou nem perguntar o que você está falando. O que está saindo da sua boca? A boca fala do que está cheio o coração. Seu coração está cheio de fé. Você responde para você mesmo. Ok? Olha só o que diz Romanos 10:9, irmãos. Olha como que é a salvação. Olha como que é o processo da salvação. Será que a salvação passa por esse princípio? Olha, acompanha comigo. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então aquilo que você crê no seu coração, você deve confessar com a sua boca. Se você não confessar o que você crê, você anula a sua fé. Você tem que confessar, irmão. Você tem que liberar a palavra. O exemplo do Davi, né, diante do Golias. Olha o que o Davi vai dizer diante do Golias. Pensa, um cara de 17 anos com uma baladeira, que nem deu conta de vestir a armadura do rei. Ele olha para o gigante, irmão, presta atenção. Ele olha para o gigante, quase 3 metros, o cara com uma armadura. A ponta da lança do cara pesava 7 quilos. Um monstro. E na frente dele tinha um escudeiro. Pensa bem, impossível. Tinha um cara só carregando o escudo do Golias. Como que... O Davi pega a baladeira dele, 5 pedras no alforje. Olha o que ele vai dizer, a palavra. Ele crê. Mas ele não vai deixar essa fé só no coração, ele vai colocar para fora. Olha só, 1 Samuel 17:46. Hoje mesmo, ele fala para o gigante. Hoje, apontando o dedinho dele na cara gigante do gigante. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu te ferirei a tua cabeça. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, aos urubus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Irmão, isso não é presunção, é fé. A gente está muito tímido. Sabe assim, tipo assim, né? Tudo bem, mas é muita timidez, é muita... não sei, seja feito conforme... Porque você não sabe o seu direito. Porque você não sabe a promessa. Por isso que você está dizendo assim... Porque você não medita na palavra. Por isso que você diz, não, isso foi a vontade de Deus. Não, nem foi a vontade de Deus. Algumas vezes não foi. Não é? Agora, se você sabe que é a vontade de Deus, irmão, confessa. Olha o exemplo do Caleb, eu acho lindo. Isso quando eu vinha no carro hoje de manhã, para cá, para a igreja, eu vinha orando com a Meila sobre a nossa vida. Algumas coisas grandes, né, que estão assim diante de nós. Aí, eu vinha orando sobre isso, mas eu orei baseado na minha meditação daquela manhã. Então eu tinha lido a minha Bíblia naquela manhã, e eu falei, amor, eu quero orar, vamos orar, mas eu quero orar o que eu li hoje. Quero orar baseado no que eu li hoje, porque quando Israel chegou ali para conquistar a terra, o Moisés enviou os 12 espias. E eles passaram 40 dias olhando a terra. Quem está comigo? 40 dias olhando a terra, aí eles viram que a terra era boa, manava leite e mel, carregaram um cacho de uva que teve que 2 homens carregar, uma bênção. Mas quando eles voltaram, irmãos, eles deram um relatório totalmente incrédulo. Totalmente incrédulo, olha só, olha a falta de fé, olha o que eles confessaram. Eles receberam tanta palavra de Deus, mas o que eles falavam estava totalmente desconectado com a palavra. O que aconteceu? Olha o que o Caleb fez, Números 13:30, calem a boca. Ele falou, mas ele não falou bem assim, mas eu vou ler como ele falou. Ele falou assim, ó, Caleb fez calar o povo perante Moisés. Rapaz, o que vocês estão falando é pecado. Vocês estão falando contra o que Deus disse para nós. Ele disse que essa terra é nossa. Ele disse que onde nós pisarmos a planta do nosso pé, Ele nos tinha dado, nós pisamos, é nosso. Como que vocês estão dizendo que essa terra, que é impossível? Rapaz, ele mandou os caras calarem a boca. Aí ele disse, vamos,
subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Isso é fé. Agora, o que os homens responderam? Olha só. Eles disseram, não poderemos subir. Olha só, não poderemos. O Senhor disse, vocês podem todas as coisas. Eles disseram, não poderemos subir. O que mais que eles disseram? O povo é mais forte do que nós. Eles difamaram a terra. Eles disseram que a terra devora os seus moradores. Essa terra devora os moradores. Eu imagino até que eles viram, de repente, uma epidemia lá, muita gente morrendo. Não é? E eles chegaram a essa conclusão, tem muita gente sendo enterrada, fizeram um monte de sepultura lá e a terra está engolindo todo mundo. Rapaz, a terra devora os moradores. Que mais que eles disseram? Nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos olhos deles. Irmãos, eles nem viram eles. Os gigantes não viram eles, porque se tivessem visto, eles não teriam voltado. Mas eles disseram, eles nos viram como gafanhotos. Agora, a pergunta que cai na prova, quem está comigo? Quem entrou na terra? Aqueles que não apenas ouviram e creram a palavra, mas aqueles que falaram de acordo com o que eles ouviram e creram. Toda essa geração de 20 anos para cima, não é? Desses 10 espias que falaram contra a palavra de Deus, morreram no deserto. Mas eles tinham a promessa. Então não é suficiente você dizer assim mesmo, eu tenho uma promessa, o profeta falou, eis que te digo, xarabaralacante urianda. Tá, o que você fez com essa promessa? Você ouviu a promessa e você creu? Você está falando em linha com essa palavra que você recebeu? E não é automático, porque você recebeu uma promessa. Eles também não receberam uma promessa. Quem está comigo aqui? Bora terminar? A última coisa aqui. É fácil então, não é? É simples, não é? É só a gente colocar em prática. Qual é a primeira coisa? Ouvir. Qual que é a revelação aqui, irmãos? Qual que é a revelação aqui? Não, a revelação aqui, tipo, nessa primeira aqui. Ouvir a palavra. Cria vergonha na cara e lê a Bíblia. Quem está comigo aqui? Né? Eu estou dando uma palavra profética para você, receba. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. O cara fala para mim, não tenho tempo. Não, dá uma olhadinha no seu celular, quanto tempo que você está gastando com o seu celular. Não vem com esse papo de que você não tem tempo. Né? É só, como eu te falei. Desculpa, mas eu tenho que te falar. Né? Qual que é a segunda coisa? Você não vai falar a palavra se a palavra não está no seu coração. Oi, olha aqui para mim. Vocês lembram o que foi que Deus falou para Josué? Josué, primeira coisa, não se canse de falar desse livro da lei. Josué 1:8. Antes, medita nele dia e noite. Se você não meditar, você não vai falar. Fácil. Está na sua Bíblia. Você não consegue falar uma coisa que não está na sua cabeça. Você só fala o que está na sua cabeça, no seu coração. Se você não está, você não vai falar. Ok? Tá bom. Então a última coisa. Primeira, ouvir. A segunda, falar o que você ouviu. E a terceira, agir em linha com a palavra, ou seja, com o que você ouviu. Não é? Quer ver? Atos 14, 10. Paulo disse em voz alta, levanta-te e fique em pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Irmão, olha, todo milagre, é interessante, passa por isso. Não é? Eu não tenho tempo para falar um por um, mas é interessante. Vocês viram lá, o Paulo viu que o cara tinha fé. Por quê? Porque ele estava prestando atenção na palavra. O Paulo disse, esse cara entendeu o evangelho, ele vai crer. Não é? Aí, o Paulo faz o desafio para ele. Então, veja bem, olha comigo, ó, presta atenção. Olha como que funciona isso. Ele ouviu a palavra, ok? E ele creu, não é? Agora, o Paulo vai dar um desafio para ele obedecer, para ele agir de acordo com o que ele ouviu. Aí, irmão, presta atenção. Ele não podia dizer assim para o Paulo, Paulo, eu nunca andei, eu não sei nem o que é isso. Porque, irmão, uma coisa, o cara andava, ele sofreu um acidente e parou de andar. Outra coisa, uma pessoa, um ser humano que nunca andou, não sabe nem o que é isso. Aí o Paulo dá uma ordem para ele. Levanta, primeiro, ele nunca tinha levantado. Levanta e anda. Duas coisas, irmãos, que ele não sabia nem por onde começar. Quem está me entendendo? Mas o que é que eu creio? Que ele não ficou lá parado, eu não consigo. E ele não conseguiria mesmo, humanamente falando. Eu nunca fiz isso. Né? Não, irmão, esse cara, a Bíblia diz que ele pulou. Eu creio que ele fez o primeiro esforço assim. Aí só com o olho. Quem está me entendendo?
Sabe, ele deu um passo. Irmão, a fé sem obra está morta. Então não adianta você ouvir a palavra, falar a palavra, e você não se move. Não é? O Tiago usa uma ilustração que eu acho muito interessante. Ele diz assim, olha, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Ou seja, ele está dizendo que a obra é o espírito da fé, o que dá vida para a fé. Não adianta só eu falar, eu recebi uma palavra, Deus falou comigo lá não sei aonde, o profeta veio e falou na minha, eu acredito nessa palavra, e eu estou profetizando essa palavra, mas eu não me movo. Quem está me entendendo? É em direção àquilo. Eu não dou um passo em direção àquilo, irmão, não vai funcionar. É a mesma coisa da mulher enferma, olha para mim. A mulher enferma, ela ouviu falar de Jesus, ela creu na palavra. Ela ficava falando, ó, olha aí, ó, se eu tocar nele, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. Olha, tá vendo? Tá vendo? O que é que faltava? Ela ir lá. Eu vou lá. Não vou ficar esperando ele passar aqui. Eu vou lá. Mas como que eu vou? Eu não posso. Eu não posso. Mas eu vou. Eu vou. Se alguém descobrir, eu vou. Por quê? Porque eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu vou tocar nele. E quando eu tocar nele, eu vou ser curado. Então não vai dar problema nenhum. Ninguém vai nem saber que eu saí, porque eu vou voltar daqui, eu vou voltar para casa curado. Isso é fé, irmãos. Vocês estão entendendo? Vai dar certo. Né? Agora o cara chega lá com essa cara de... Assim, ó. Essa cara é cara de não vai dar certo. Está apavorado. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então ele tem que crer no que ele ouviu, falar o que ele ouviu. E ele tem que agir de acordo com o que ele ouviu. Outro exemplo que eu acho muito lindo é os caras que sobem no telhado. Quem lembra? Quem lembra? Né? Eles pegam o paralítico, 4 caras, 4 homens. Pegam o paralítico, colocam numa maca. Quando eles chegam na frente da casa que Jesus está pregando, a casa está tão cheia de gente para todo lado, que não tem como eles se aproximarem de Jesus. Cara, o que esses caras doidos fazem? Eles sobem no telhado. Irmão, de novo, esses caras ouviram o evangelho, eles creram na palavra. É muito lindo como que isso funciona. Aí, irmãos, eles quebram o telhado do homem. Eles tinham tanta essa ideia, vamos quebrar isso, depois a gente manda arrumar. Mas é agora a hora. Eles quebram o telhado, baixam o paralítico por 4 cordas na frente de Jesus. Jesus toma um susto que ele está pregando ali. Jesus toma um susto. E eu digo que Jesus disse uau, porque a Bíblia diz assim, que Jesus, vendo-lhes a fé. Como que Jesus viu? Como que Jesus viu a fé? Porque Jesus era capaz, ele tinha um olho supersônico, poderoso, que ele via a fé das pessoas. Irmãos, o que foi ele viu? Ação. Ele viu uma ação de fé. Rapaz, esses doidos creem mesmo. Eles não saem daqui sem uma resposta para o pedido dele. Agora eu pergunto para vocês, através da fé de quem que aconteceu o milagre? Vendo-lhes a fé. Resposta, eu vou ajudar essa, tá bom? Eu vou ajudar. Letra A, dos 4 amigos. Letra B, dos 5. Letra C, só do paralítico. O que é que vocês falam? Quem acredita que foi dos 4 amigos? A fé dos 4 amigos. Quem foi? Vai, levanta aí. Olha aí, muita gente, legal. E dos 5? Quem foi? Quem acredita que foi dos 5? Tá, irmão, o 4 ganhou, olha só. Agora, vamos analisar o texto. Jesus fala assim, pro cara, ele disse assim, veja o texto. Falou, Jesus disse ao paralítico, estão perdoados os teus pecados. Aí os fariseus começaram a murmurar e dizer, quem é esse para perdoar pecado? Ele disse, rapaz, o que é mais fácil, perdoar pecado ou curar esse cara? Fazer ele levantar e andar. Aí os caras responderam, os fariseus, é claro que é mais difícil mandar ele levantar e andar. E Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, levanta e anda. Irmãos, esse cara teve que fazer alguma coisa, vocês estão me entendendo ou não? Tudo bem, os amigos tiveram fé, ajudaram ele. Mas esse cara, de novo, pelo menos o olho. Tentou fazer alguma coisa, irmãos. E quando ele tentou fazer alguma coisa, ele recebeu o milagre.
Porque a fé sem obras é morta. Quem está me entendendo? Aleluia. Eu falei, eu lembro de um irmãozinho, vou terminar com essa ilustração. Eu falei com um irmãozinho muito necessitado, passando necessidade. E eu falei assim, cara, tu tem um sonho? Ele disse, tenho. Qual é o sonho? Eu quero ser motorista de caminhão. Eu falei, legal. Então tu vai ser motorista de caminhão, rapaz. Né? Porque tudo tu pode, naquele que te fortalece, meu irmão. Aí ele, será? Não, será não, rapaz. Aí eu falei assim para ele, já tem a tua carteira de habilitação? Ele falou, não. Por quê? Porque não tem dinheiro. Ah, tá bom, beleza. Mas quanto é a carteira de habilitação de um caminhoneiro? Né? Porque, meu irmão, a gente podia se movimentar, né? Para ajudar o cara e tal. Quanto é? O que é preciso o cara fazer? Aí ele falou, não sei. Irmão, ele não precisava de dinheiro para ter essas informações, confere? O que faltava para ele? Fé. Fé, ação. Fé e ação. Quer dizer, a ação é a prova da fé. Rapaz, eu vou lá, eu não tenho dinheiro nenhum, mas eu vou lá, eu vou dar um primeiro passo. Eu nunca andei, mas eu vou dar um primeiro, eu vou tentar. Ele falou para eu, né? E aí, irmãos, a gente dá o primeiro passo e Deus abre o Jordão. O Jordão só se abriu quando os sacerdotes colocaram o pé na água. Não é? Para onde que a gente vai? À frente. E esse Jordão aí? Quando o primeiro sacerdote colocar o pé na água, o Jordão vai se abrir. Fé. Bora, pessoal. Pum! Por que não abriu antes? Porque precisa da ação da fé. Você vai ver na Bíblia, né? Ah, está faltando peixe. Lance as redes. Mas, Senhor, não dá para o Senhor facilitar esse negócio? Não dá para o Senhor fazer chover peixe como o Senhor fez chover codorna? Dá, não dá? Não é? Não dá para Deus mandar? Assim como o Senhor fez um peixe engolir uma moeda e levar para o Pedro? Não dá para o Senhor mandar o peixe pular dentro do barco? Dá, mas eu quero que vocês obedeçam. Vão para a parte mais funda e lancem as redes. Senhor, está faltando vinho aqui nesse casamento. Então encham as talhas de água. Mas, Senhor, são 80 litros, o senhor está ligado? E são 6 talhas. São 480 litros de água. O senhor está ligado que não tem água encanada ainda? Que a gente vai ter que buscar isso no rio. E isso pesa muito. Porque ainda não inventaram o plástico. Né? É tudo de pedra. Não dá para o senhor facilitar? Não. Obedeçam. E quando eles obedecerem, irmãos, eles viram a água transformar em vinho. Não existe fé sem obras. Ouvir, falar o que você ouviu e fazer, né? Agir de acordo com a palavra de Deus. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero só lançar um desafio aqui prático, tá? Pastor, entendi. Quer ver? Coloca para mim Provérbios 4:20, é um desafio. Olha lá. Um desafio prático, olha aí, ó. Quer ver? Olha lá, não distrai. Filho meu, atenta às minhas palavras. Olha só. Atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina o ouvido. Tem que ter uma atitude nossa. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Que a Bíblia, irmão, esteja diante dos nossos olhos. Guarda-os no íntimo do teu coração. Isso está falando sobre decorar mesmo, guardar, saber onde estão os textos, saber onde buscá-los. E agora olha a promessa. Porque as minhas palavras são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Ah, eu estou muito desanimado, eu preciso de um avivamento. Vai ler sua Bíblia. Porque as minhas palavras são vida para quem as acha. Quem está me entendendo? Saúde para o... Claro que é saúde para o seu corpo, você vai crer nas promessas de Deus, tá? Irmão, nós precisamos desenvolver a nossa fé. Tem 2 passagens na Bíblia que eu acho muito interessante, quando um cara chega lá com o filho dele cheio de demônio e os discípulos não conseguem expulsar. Aí quando Jesus chega lá, o cara fala para Jesus, Senhor, se tu podes, expulsa esse demônio do meu filho. O que é que Jesus responde? Se eu posso. Você não está entendendo. Tudo é possível ao que crê. É você. Você que tem que crer. Quem está me entendendo? Aí o que é que ele diz? Senhor, eu creio. Me ajuda na minha falta de fé. Ele admite que ele tem uma porção de fé.
mas falta mais. Irmãos, talvez nós estejamos assim. Entende? Nós temos que focar na palavra. E outra cena, né, quando Jesus fala para os discípulos, que o Pedro chega lá para Jesus e fala assim: Senhor, é verdade que a gente tem que perdoar o irmão que nos ofendeu 7 vezes? O Pedro já achando um absurdo isso, né? Jesus disse: não, 7 não, perdoar. Graças a Deus, que alívio. Ele disse 70 vezes 7. Quando Pedro arregalou o olhão assim, Jesus disse: por dia. Aí que foi que eles disseram: Senhor, então aumenta-nos a fé. Nós não chegamos nesse nível. Aumenta-nos a fé. Irmão, Deus quer nos aumentar a nossa fé. Você já sabe qual é o caminho? Qual é o caminho? Diga: a fonte. É a fonte. Não sou eu, não é pastor nenhum, não é a internet, não é o YouTube. Não são os livros dos melhores pregadores do universo. Não, é a fonte. É a palavra. É a palavra. Nada substitui isso. Pastor, eu não tenho tempo para ler livros, assistir vídeo e... Você tem para ler a Bíblia? Tenho, então lê a Bíblia. Escolha a Bíblia. Escolha só a Bíblia. Fique só com a Bíblia então. Você vai se encher de fé. Você vai agradar a Deus. Você vai vencer a incredulidade. O fluxo de milagres vai voltar na sua vida. Você vai parar de andar ansioso, angustiado com o que vai acontecer. Não, irmãos. Não, irmãos. Não. Isso não é para nós. Isso não é para nós. Isso não é para nós. Amém? Isso não é para o crente. Não, o justo não vive por circunstância, ele vive pela fé. Coloque a mão no seu coração, quero orar por você.